Ô Cláudio Rezende, chega mais com notícias do Galo aqui na turma do Bate-Bola. Aliás, calendário aí de playoff da Sul-Americana definido pra massa já anotar na agenda, né, Cláudio? Boa noite. Um abraço, Cirilo, boa noite a você, boa noite a todos. A Conmebol divulgou agora há pouco as datas e horários dos jogos, né? Atlético e Atlético Bucaramanga da Colômbia, playoff da Copa Sul-Americana. Primeiro jogo vai ser na Colômbia, Cirilo, no dia 17 de julho, uma quinta-feira, 9h30 da noite, horário de Belo Horizonte, lá no estádio Américo Montanini. E o jogo de volta na Casa do Galo, dia 24 de julho, quinta-feira também, 9h30 da noite, Arena MRV. Então são os dois jogos. E aí, Cirilo, a gente tem o calendário do Atlético atualizado, né? A gente já trazia hoje no Rádio Esportes da Itatiaia o calendário do Galo. Tá aí, ó, na tela do YouTube. Depois do Mundial de Clubes, né? Porque tem um jogo do Inter agora, dia 12, aí vamos ter a paralisação de um mês. Com esses duelos da Copa Sul-Americana que não estavam previstos pela CBF, o Galo vai ter que ter dois jogos muito possivelmente adiados, contra Sport e Fortaleza. Seriam dois jogos em casa, hein? E aí o Galo terá, primeiro, depois do Mundial, o jogo na Arena Fonte Nova contra o Bahia. Aí esse duelo que eu citei há pouco, contra o Bucaramanga na Colômbia. Volta para o Brasil, joga o Palmeiras lá no Allianz, em São Paulo. E tem o duelo de volta contra o Bucaramanga, no dia 24 de julho. Depois desse duelo, aí o Galo vai saber se estará vivo na Sul-Americana ou não. Vai jogar no Maracanã, Campeonato Brasileiro, no fim de semana seguinte, contra o Flamengo. E aí praticamente fica por lá, né? Porque tem jogo da Copa do Brasil contra o mesmo Flamengo no dia 30 ali de julho. Volta, vai enfrentar o Bragantino, Campeonato Brasileiro. São todos os times que estão na parte de cima da tabela, né? E aí, depois o Flamengo, no dia 6 de agosto, num período ali de menos de 15 dias, 3 jogos com o Flamengo. Se você abre mais um pouco, né? Em 20 dias o Galo vai pegar o Flamengo 3 vezes, o Palmeiras uma vez e duelo decisivo da Copa Sul-Americana. Então, torcedor do Galo pode se preparar, porque depois do Mundial de Clubes vai ter muita emoção, muito jogo difícil, hein, Cirilo? Ô Edu, em resumo, seja com contratação de atleta, seja com melhoria coletiva do time, com trabalho do treinador, da comissão técnica, o Galo vai ter que melhorar e muito para começar esse segundo semestre, porque é só pedreira, bicho. Só pedreira, são competições muito complicadas e o Atlético, para piorar, ele ganhou, entre aspas, de presente esse playoff, são 2 jogos a mais, é um calendário ainda mais inchado e aí a culpa é única e exclusiva dele, Atlético, pela campanha ruim que fez na fase de grupos da Sul-Americana. E sendo muito sincero, Cirilo, muito sincero mesmo, não dá para jogar as 3 competições no mesmo nível. Não tem condição. Nem o Atlético de 2021 conseguiu ganhar as 3, né? Ele ficou na semifinal da Libertadores, mas aquele elenco tinha condição. Aquele elenco conseguiria. Mas esse atual elenco, eu não tô falando só do Atlético, não. A maioria absoluta dos elencos do futebol brasileiro, talvez você tire o Flamengo. Você lembrar, o Palmeiras do ano passado caiu nas oitavas, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. Ficou pelo caminho. Então sempre, o Botafogo caiu na Copa do Brasil. Então as grandes equipes estão sempre ficando pelo caminho em uma competição. Se você tenta jogar as 3, no caso do Atlético, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro, no mesmo nível, cara, seria o mundo ideal, mas você acaba ficando pelo caminho em uma. Ano passado o Atlético sofreu muito no Campeonato Brasileiro e acabou perdendo as 2 finais nas Copas. Então, cara, eu não sei se é a questão de escolher ou não, mas em determinado momento a escolha vai ter que ser feita. Agora, nesse início, na volta da paralisação, acho que o Atlético tem que tentar com o que tem de melhor e jogando. Mas vai chegar no momento que tem que escolher, cara. Não tem como. Nessa história aí, é importante que o elenco seja mais equilibrado para que essa dificuldade seja menor, né, Edu? Não, sem dúvida. E o elenco do Atlético ainda não é um elenco equilibrado, ainda falta peças. O treinador não confia em algumas que lá estão, isso é fato, isso é claro para todo mundo. Tem jogadores que não estão bem, ainda tem jogador no DM, que é jogador importante, é titular. O Arana, por exemplo, o Arana praticamente não foi utilizado no Campeonato Brasileiro ainda. E é óbvio que está fazendo falta. Não só o Arana, porque você acaba tendo que mexer no Rubens, que é um cara que te entrega muito hoje no meio de campo. Então isso tudo faz falta, é um período para recuperar essa turma e para ser criativo e assertivo no mercado, conversando com o treinador. Porque não adianta o Atlético contratar um jogador que o Cuca não vai utilizar.
A conversa tem que ser muito bem feita, tem que entrar num consenso, e quem chegar agora nesse intervalo, o ideal é chegar para jogar. Mas, se for para compor elenco, que seja alguém que vá ser utilizado. Siga, Cláudio. O Dudu já está se preparando bem para a estreia, já vinha treinando há alguns dias. O atacante Dudu teve o nome publicado no BID ontem. E para quem tinha alguma dúvida, Cirilo, tem uma matéria no site da Itatiaia, itatiaesporte.com.br. O Dudu pode jogar pelo Galo as 3 competições, viu? No Campeonato Brasileiro ele não fez 7 partidas, que é o limite, né? Para trocar de clube na mesma competição. Fez menos jogos pelo Cruzeiro. Na Copa do Brasil, ele não atuou nessa fase anterior, porque se ele tivesse jogado, o Cruzeiro enfrentou Vila Nova de Goiás. Se tivesse jogado qualquer uma das partidas, ele não poderia jogar mais a Copa do Brasil. Como não jogou, tá apto. E na Sul-Americana, jogador que atuou em fase de grupos pode, a partir de agora, jogar em outro clube. A partir dos playoffs, tá lá no regulamento. Então, o Dudu estreia contra o Internacional e fica disponível para o técnico Cuca para esses jogos todos aí. Inclusive o Cuca já vai observar o Dudu num jogo treino sábado. O Galo ainda está marcando, né, com o adversário, mas está previsto para sábado pela manhã na Arena MRV. Jogadores que voltam a treinar amanhã, depois da folga aí do fim de semana, né? Voltou do Ceará depois da vitória, né, contra o Ceará, e a folga até amanhã, porque não tem jogo, né, Cirilo? Só no dia 12. E daqui a pouquinho eu vou destacar jogador do Atlético que está já treinando com seleção sul-americana. Mais um convocado, Cirilo. Mais um na data FIFA. Estamos com mais do Galo, Rezende. O Atlético que teve convocação nesta terça-feira, né, do zagueiro Ivan Roman, de apenas 18 anos. Inclusive, quem tá no YouTube da Itatiaia, a gente já tem até um vídeo aí postado pela seleção do Chile, o Ivan Roman chegando, e já treinou hoje lá com os colegas para 2 jogos das eliminatórias, pela primeira vez na seleção principal, né? Muito jovem, 18 anos, era do Sub-20, disputou o Sul-Americano no início do ano, antes de chegar ao Atlético, e o Ivan Roman foi convocado porque o Arangues acabou se machucando. O Arangues, que é bem mais experiente, né? Acabou lesionado, então o Ivan Roman, chamado de última hora aí pelo técnico Gareca para 2 jogos. O Chile, que é o último colocado, né, Cirilo? Vai enfrentar a Argentina nessa semana e depois a Bolívia. Então, boa sorte ao Ivan Roman, terceiro do Galo nessa data FIFA. Já estão também por lá, né, o Alan Franco, que vai enfrentar a seleção brasileira na quinta-feira. E na outra semana, o Júnior Alonso também vai enfrentar o time do Ancelotti, né? Os 2 atleticanos aí contra o Brasil nessa data FIFA, Cirilo. É isso aí. O Roman na seleção chilena, o Chile que tá mal assim, que custou a se atentar para a necessidade da reformulação, né? Custou. Parece que agora tá. A duras penas aí, vai tentando colocar umas caras novas aí. Sorte ao Ivan Roman e que ele seja mais utilizado no Galo também.